Graça e paz, irmãos. Enquanto os irmãos estão saindo, ajustando aí. Quando falaram do lanche na quinta-feira, eu já vi gente ali se animando para ir, viu, pastor? O projeto. Falou da pipoca lá em cima, eu já teve gente querendo deixar de assistir aula aqui para ir lá. Quero só lembrar os irmãos, amanhã nós vamos estar começando o grupo de homens discipulado, Guerra de Palavras. O livro que nós vamos estar estudando é o livro do Paul Tripp, e nós vamos começar amanhã. Se você tem interesse, o compromisso que nós pedimos é que você tenha 1 hora por semana, nas segundas-feiras, de 19h30 às 20h30, para estar conosco. Na maioria das reuniões é remota, então está conosco ali online, participando da reunião, e que durante a semana se comprometa de ler um capítulo do livro, que é o que nós vamos discutir para que a reunião possa ser mais proveitosa. Tá bom, meus irmãos? Então, se quiserem participar, os irmãos quiserem participar, só dá o nome, falar comigo, que a gente inclui no grupo, para começarmos amanhã. Domingo passado, o pastor Érico ensinou sobre o Atos capítulo 11. Nós não vamos, hoje, extraordinariamente, nós não vamos estudar o Atos capítulo 12. Até pensei que a gente podia fazer um gancho aí, conversei com o pastor das minhas aflições ao preparar a aula, mas Atos capítulo 11 termina assim. Se vocês lembram daquilo que o pastor Érico ensinou aqui, Atos 11 termina assim, termina com um profeta chamado Ágabo, predizendo uma grande fome na região ali de Jerusalém, e o texto diz que naqueles dias, Atos 11, 27, Atos 11, 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E é a primeira vez na história da igreja, aqui em Atos 11, que aparece a figura dos presbíteros. E a gente vai ver o porquê que isso acontece hoje, e a gente vai falar um pouco sobre isso, porque na verdade nós estamos nos preparando, como o pastor falou, e se você olhou o boletim que foi publicado aí nas redes sociais, nós temos eleição próximo domingo. Não é isso, pastor? Próximo domingo já, a primeira convocação aqui às 10 horas da manhã. Até então, né, nós não tivemos apresentação por parte da igreja de candidatos. Nós temos o candidato que foi apresentado pelo conselho, que é o pastor Flauber, que é candidato à reeleição, para um mandato de 4 anos. Obrigado, presbítero. Mandato de 4 anos. E na nossa Constituição, na Constituição da Igreja, há um dispositivo lá no artigo 111, que fala, lá no parágrafo único, que fala que a Igreja, nos casos de eleição de oficiais, a Igreja deve ser instruída como proceder com a eleição. Então, o presbítero Betânia esteve aqui na quarta-feira, ele esteve falando com os irmãos a respeito do amor que a igreja deve ter pelo pastor, o cuidado, a oração que deve manter pelos pastores da igreja, os compromissos que devem ter. E hoje nós vamos dar continuidade a essa instrução, porque a eleição já é domingo que vem. Então a gente vai dar uma pausa. Eu pensei em pegar o capítulo 12. Capítulo 12, Herodes manda matar Tiago, o apóstolo, e ele viu que isso era bom, colocou Pedro na prisão. Isso aqui é só spoiler da outra aula, tá? Na próxima aula de Atos. E a Bíblia, a narrativa do capítulo 12 termina com Herodes se apresentando. É um fato que Joséfo, que não é um registro bíblico, mas extra-bíblico. Joséfo é um dos primeiros historiadores
ali da história da igreja, ali do povo judeu. E Joséfo, ele narra essa história que Atos 12, aí o finalzinho do capítulo vai narrar, de que ele se apresenta e como que ele estava com uma veste resplandecente, como se a luz do sol batesse na veste e iluminasse o povo, e o povo começou a olhar para aquilo e diz assim, isso não é um homem, isso é um Deus que está falando e tal, e Herodes ficou cheio de si, de modo que Deus fulminou Herodes, ele morreu. E eu pensei, eu tenho que instruir a igreja, sou pastor, eu podia pegar o exemplo de Herodes para falar de um contra-exemplo daquilo que o pastor não deve ser, mas aí eu achei que isso é um pouquinho de forçação de barra, depois o pastor puxar minha orelha, eu disse, não, então a gente vai dar uma pausa em Atos 12, vocês dão uma lida em casa dessa história de Herodes, traz meio mundo de pergunta, que eu acho que não sou eu que vou dar a lição, aí vocês pegam o pastor na outra aula. E a gente vai hoje ler um outro texto da palavra do Senhor. A gente vai passar por vários textos, eu peço a ajuda de vocês vão ler alguns textos comigo, outros textos a gente vai mais en passant, assim, vai passar mais rapidamente, para que a gente possa de fato aprender algumas coisas você já deve saber sobre a eleição de oficiais da igreja. Nós temos oficiais da igreja, pastores, presbíteros, que na verdade a nossa Constituição chama de uns de presbíteros regentes, outros de presbíteros docentes, e temos diáconos. E todas as vezes que a gente tem eleição, a gente tem a obrigação de instruir a igreja acerca do oficialato, acerca das eleições. Então, nós vamos, à guisa de introdução aqui, a gente vai falar algumas coisas a respeito da própria eleição. Eu coloquei aí no slide o artigo 111, a gente já falou, que está lá no parágrafo único, esse nosso compromisso com a igreja, de instruir a igreja. Nós temos essa dúvida, né, que às vezes paira sobre a cabeça da gente, apesar do presbiterianismo ser um dos pais da democracia no Velho Mundo, lá na Europa, esse sistema de se eleger representantes, pessoas, né, para governar, para supervisionar a obra do Senhor. Na verdade, a igreja presbiteriana não tem um regime democrático, que às vezes a gente pode pensar isso, não, eu vou votar para que ele represente os meus interesses, para quando eu tiver um problema e tal, eu chegar lá, o presbítero, o pastor ou o diácono, eu votei nele, eu tenho direito de exigir. Não é, nós não estamos falando de democracia. O que acontece numa assembleia, na igreja presbiteriana, no sistema de governo presbiteriano, é que a vontade de Deus é expressa através do voto dos irmãos. Então, em primeira ou última instância, é Deus quem escolhe aquele a quem Ele quer que pastoreie as suas ovelhas. Nós, presbíteros, e graças a Deus... presbíteros, diáconos, pastores não estão aqui na igreja para representar o seu eleitorado. Isso acontece na democracia, sim, no nosso país. Nós votamos em pessoas e temos que lembrar, possivelmente você não se lembra mais quem você votou ano passado, mas nós votamos em representantes nossos e cobramos dele, porque isso é que é democracia. Mas no sistema de governo presbiteriano, sistema de governo plural como o nosso, é plural porque é conciliar, mas não tem esse mesmo enfoque da democracia. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus, e nós estamos aqui não para fazer a vontade do povo. O poder na igreja não emana do povo, não é do povo, pelo povo e para o povo. O poder na igreja emana da parte do Senhor, e nós estamos aqui como instrumentos dele para glorificar o seu santo nome e ser instrumentos desse poder. O governo presbiteriano, então, ele funciona desse modo. A igreja presbiteriana entende que a solução de governo conciliar é a solução mais próxima do modelo que nós temos, do exemplo que nós temos na Bíblia, do início da igreja, da história da igreja. A decisão não está na mão de uma única pessoa, não é o pastor
que você vai eleger, votar no próximo domingo, que vai decidir as coisas na igreja. Não é ele que decide para onde vai a verba social, não é ele que decide se vai comprar algum equipamento, não é ele que decide como é que vai ser, não sei, determinado ministério na igreja. A decisão, normalmente, na igreja presbiteriana, ela é tomada, ela é administrada na forma de concílio, de colegiado. Somos um colegiado de iguais. O voto do pastor no conselho tem o mesmo voto do presbítero no conselho da igreja presbiteriana. Somos um colegiado de iguais. Nós vemos esse exemplo na Bíblia, desde a escolha dos diáconos ali em Atos capítulo 6, quando as viúvas dos helenistas, aqueles de origem grega, estavam deixando de ser assistidas por algum motivo na igreja, algum tipo de preconceito. A gente já estudou isso aqui na escola dominical, e houve essa reunião entre os apóstolos ali, entre os líderes da igreja, para que houvesse a decisão de se escolher homens cheios do Espírito Santo para tomarem conta dessa cooperação, dessa ajuda às viúvas, às mulheres mais necessitadas, aos órfãos. E foram escolhidos quem para esse encargo? Quem? Os diáconos. Amém, Jesus. Alguém estava aqui na aula de Atos 6. Foram escolhidos os diáconos. Houve esse primeiro concílio para essa decisão na igreja. Posteriormente, a gente vai ver que aqui, mais adiante um pouco, a gente vai ver um primeiro concílio, que é o de Jerusalém, que estava acontecendo uma situação complicada na igreja. A gente vê Pedro prega para gentios, e assim, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele prega, ele vai à casa de Cornélio e ele prega ali, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas, e aquela história toda é divulgada no meio da igreja, e os irmãos da igreja meio que pensavam assim, não, esse negócio do Espírito Santo, essa coisa é para a gente, é para os judeus, e a gente vai pregando, e sei lá como é que rolava na cabeça deles, mas aquilo começou a gerar uma certa confusão, as pessoas não sabiam, não, então a gente tem que circuncidar primeiro eles, e depois que eles circuncidarem, se tornarem prosélitos, né, judeus, aí a gente apresenta Jesus, tem que ser judeu primeiro, para depois ser crente, para ser cristão. E há um concílio que é realizado, uma reunião dos líderes da igreja, e que desponta ali o parecer de um líder chamado Tiago, que não é Tiago o apóstolo mais, porque Tiago o apóstolo ele morre aqui no capítulo 12, mas é Tiago, o irmão de Jesus, que vai escrever a carta que a gente conhece do cânon, e que é um presbítero da igreja, é um líder da igreja. E a gente, ali, os apóstolos e os presbíteros, os líderes da igreja, então, estão reunidos. E não somente nesse caso, mas a gente vai ver em todas as cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito, as demais cartas do apóstolo Paulo, a própria história aqui em Atos, quando Paulo vai se despedir dos irmãos para ir para Jerusalém, cumprir o que ele sabia que precisava fazer, enfrentar ali a prisão, etc. Ele reúne os líderes da igreja de Éfeso, e ali ele reúne os presbíteros da igreja de Éfeso, esse nome que a gente vai ver hoje, que é designado também para os pastores. Não havia essa distinção entre presbítero e pastor. Todo pastor é presbítero, todo presbítero é pastor, pelo menos na narrativa bíblica, esse o entendimento que a nossa igreja tem. Então, nós temos posteriormente uma distinção entre presbítero, entre ministros, como a Constituição da igreja vai tratar os presbíteros docentes, e presbíteros regentes. A gente vai ver especialmente isso lá em 1 Timóteo capítulo 5, 17, eu vou citar esse texto outras vezes, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que merecedores guardem esse versículo nos seus corações, merecedores de dobrados honorários, tem aqueles que presidem bem, e especialmente os que se afadigam no ensino da palavra, no estudo da palavra. Então começa
a ter essa distinção, e especialmente quando a gente vai ver acerca de dons na igreja, a gente vai ver que alguns têm um dom de governo, esse trabalho de administração, enquanto que outros líderes vão se dedicar mais especialmente à palavra. Esses a gente chama de, na Igreja Presbiteriana do Brasil, presbíteros docentes, que são ministros, e presbíteros regentes, os demais. Também Atos 20, 28, nesse episódio em que Paulo está se despedindo dos irmãos, dos presbíteros da igreja de Éfeso, ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Veja que o presbítero, o bispo, o supervisor, a gente vai falar um pouco dessa terminologia mais à frente, ele é aquele que pastoreia. Há então a mesma figura do pastor na figura do bispo, do presbítero. Introdutoriamente, nós podemos responder essa pergunta, que pode passar, como a gente às vezes tem pessoas novas na igreja, e gente que está sendo recebida, e gente visitando, a pergunta de: será que nós podemos ter pastora na igreja? E eu não vou me aprofundar nessa discussão aqui, mas a igreja presbiteriana entende que a liderança da igreja, ela é uma liderança pautada sobre critérios, condições, critérios que a Bíblia traz, e nesses critérios não há a apresentação, apesar da valorização da mulher dentro da sociedade judaica, trazida pelo movimento cristão, através das palavras de Jesus, através das mulheres que serviam na igreja, mas não há a figura do exercício de autoridade feminina na igreja. Então, a liderança da igreja, o pastorado, o presbiterato, o pastorado é essencialmente ou exclusivamente masculino. E é uma liderança que tem um processo que a gente vê desde Atos dos Apóstolos, então, e seguindo, a gente vê que há um processo para a escolha desses presbíteros ou desses pastores. Era assim, se a gente vê logo em seguida aí do capítulo que a gente estudou, o capítulo 11, o capítulo 14 de Atos, o verso 21 a 23, já trazendo um pouco da história de Paulo, diz o texto que ele passou passando por algumas cidades ali, Listra, Icônio, Antioquia, versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, e os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então é mais ou menos esse mesmo processo que nós fazemos hoje. Nós abrimos aqui um período, desde a promulgação do edital até a semana passada, um momento para que a igreja pudesse indicar nomes. O conselho entendeu que também poderia indicar um nome, e foi indicado o nome do pastor Flávio para reeleição. E depois disso a gente promove a eleição da liderança. A gente faz isso com pastores, com presbíteros e com diáconos, assim como a igreja fazia, com oração e de preferência com jejum também. E depois disso a gente encomenda. Aqui o termo encomendar, a gente hoje usa o termo investir, instalar o pastor quando ele é eleito efetivamente, que a gente faz isso ou no final do ano ou no momento do término do mandato dele, e para renovar esse mandato. No caso de presbíteros que são eleitos pela primeira vez, ou um primeiro pastorado, a igreja faz a ordenação desses homens. Mas é a tentativa, perceba que a gente procura aproximar a constituição da igreja presbiteriana, ou o molde de regime de processo de escolha e liderança, o mais próximo possível daquilo que nós entendemos ser a narrativa bíblica, o modelo bíblico
de escolha de liderança, de pastores e presbíteros e oficiais de uma forma geral. Paulo e seus companheiros supervisionavam o processo de eleição feito pela igreja, que é hoje feito pelo presbitério e pelo conselho da igreja, e fazem posteriormente, então, a instalação, encomendam o amado irmão ali que está disposto a servir para o trabalho que tem que fazer. E aí nós temos, então, as qualificações que esses homens devem ter. Mas agora eu gostaria de fato, passar para o texto que nós vamos nos deter um pouco mais hoje, da palavra do Senhor, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Aqui, esses textos que coloquei aí no slide, são os textos que os irmãos já conhecem, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 7, e Tito, capítulo 1, versículo 5 a 9, que tratam daquelas qualidades, que é sobre essas qualidades que está pautado o nosso juízo para efeito de eleição. Então, nós não elegemos, a gente vai ver até o final, que algumas coisas que a gente precisa evitar quando a gente está participando de uma eleição de liderança na igreja. E eu estou falando aqui porque nós estamos nos preparando para a eleição pastoral, mas serve para a eleição de diácono, para a eleição de presbítero, e eu vou mais além, serve para a eleição de qualquer liderança na igreja, mas pela narrativa bíblica, especialmente de presbíteros e diáconos. E eu falei que a gente ia ler 1 Pedro 5, mas eu tenho que passar nesses textos de 1 Timóteo 3. Alguém pode abrir 1 Timóteo 3 e outra pessoa abre em Tito, capítulo 1, por favor. 1 Timóteo 3 e Tito 1. Quem abriu 1 Timóteo 3, verso 1 a 7, pode ler, por favor? Amém. Que o Senhor aplique essa leitura aos nossos corações. Lembraram de alguém quando vocês leram isso? Tem que lembrar, essa é a figura do pastor. O texto aqui traz o termo episcopado, porque era um outro termo que era usado para a figura do pastor, o termo de bispo, não é? Então, mas tem todas essas características que os irmãos já devem conhecer. Quando nós fazemos o nosso juízo para eleger, nós não elegemos pensando em outra coisa. Não, porque o pastor é simpático. Não, é porque ele é tão experiente. Não, a gente elege porque a gente olha para o candidato, pastor, presbítero, e a gente olha e vê nele um homem irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, governa bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, não é neófito e dá bom testemunho, tanto dos de dentro quanto os de fora. Tito, capítulo 1, 5 a 9. Quem abriu? Logo depois, uma cartinha pequena, logo depois de 2 Timóteo. 5 a 9. 1, 5 a 9.
Isso. Ok, meus irmãos? Lembraram de novo de alguém? Não. Essas são as... por que é que não difere tanto da lista de 1 Timóteo capítulo 3? Porque é basicamente a mesma lista. Ele está tratando do mesmo ofício. Ele está falando lá, ele usou o termo episcopado, aqui ele está falando de presbítero e depois ele fala de bispo. Veja que o versículo 5, ele fala, versículo 5, ele fala que constituísses, bem como em cada cidade, constituísse presbíteros. E lá no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja repreensível, porque na linguagem aqui do grego aqui do apóstolo, ele achou por bem, ora, tratar de bispo, que tem um significado mais relativo, referente à questão da supervisão, e ora ele fala de presbítero, que fala de ancião. E não é à toa que o pastor deixa essa barba branca sempre à mostra. Porque a palavra presbítero significa ancião. Então, Léo, você vê assim, ele tem essa cara de ancião, Edvan está fazendo aniversário, tudo com essas caras de ancião, Betânio, com perdão da ausência. Então, presbítero significa ancião, e bispo significa supervisor, aquele que supervisiona. E as características são essas que a gente normalmente, eleição após eleição, a gente lembra a vocês, que quando forem votar nesses homens, pastores, presbíteros, eles devem ter essas características. Não cobiçoso, não dado ao vinho, não violento, hospitaleiro, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, e a gente podia se deter em cada uma dessas qualificações. Mas eu escolhi um outro texto, que eu acho que também é pouco usado, talvez, para esse momento de instrução da igreja, mas acho que tem muito para nos ensinar também nesses instantes. Esse relógio está certo? Nesses instantes que nos faltam de aula. 1 Pedro capítulo 5, como eu falei para os irmãos, 1 Pedro capítulo 5. O que é que nós buscamos no pastor? Quais são as qualidades que nós buscamos no pastor? E aqui com base em primeiro, sem esquecer o que nós lemos na palavra inspirada do Senhor, em 1 Timóteo capítulo 3 e em Tito capítulo 1, mas 1 Pedro capítulo 5, os versos 1 até o verso 4, dizem assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Veja que que o Senhor aplique essa palavra santa e poderosa no nosso coração, e nos fala através dela. Ele fala está falando de presbítero, e depois ele fala quando o Supremo Pastor, porque na cabeça de um apóstolo como Paulo e de qualquer pessoa que vivesse nos tempos da igreja primitiva, não há distinção entre o pastor e o presbítero, todos são pastores. E aqui há uma lição ainda maior, é que Pedro, talvez para criar empatia com a igreja que ele está se dirigindo ali, ele diz que
ele também é presbítero, ele também é pastor. Apesar dele ser apóstolo, daquele que Jesus chamou no canto e tratou com ele pessoalmente, mas ele é pastor. E ele diz: eu sou pastor igual a vocês. Está falando aqui para a liderança. Depois fala do sumo pastor quando vier. Mas ele está tratando aqui dessas pessoas, está tratando com essas pessoas que são liderança na igreja, pastores e presbíteros. Ele começa o texto falando: rogo, pois, aos presbíteros, e sempre quando aparece esses pois, portanto, na Bíblia, aí se você está começando a ler a partir daí, você dá uma olhadinha no contexto imediato, porque ele está fazendo um link com alguma coisa que ele falou. E a carta de Pedro é conhecida porque ele trata muito sobre sofrimento, e ele está falando dos sofrimentos ali, que a pessoa deve sofrer como cristão, versículo 16 do capítulo 4, vejam aí: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. É chegada a hora do juízo de Deus, o juízo pela casa de Deus é chegado. Então ele está falando de que realmente vai passar por sofrimento. Ele sabe que isso não é uma coisa fácil de se lidar enquanto ovelha, enquanto rebanho. O sofrimento quando se pratica o bem. E ele está falando de encomendar a alma. Termina o capítulo 4 falando sobre isso. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ele está falando dessa entrega incondicional, a dependência de Deus, e como isso é algo difícil para qualquer pessoa. Pedro sabe o que é isso, e ele está falando então para a liderança: olha, vocês tenham cuidado cuidem do rebanho, amem esse rebanho, façam com amor, espontaneamente, porque eles vão precisar, eles vão passar por sofrimento, as ovelhas vão passar por dificuldade, e vocês que são presbíteros, vocês que são pastores, pastoreiem o rebanho. Eles vão precisar disso, vão passar por sofrimento. Então, o presbítero era essa pessoa mais experiente da igreja. É engraçado que a gente tem em Atos, como eu falei, o início do trabalho do diaconato, que é lá em Atos 6. Está tendo um problema na igreja, divisão nas mesas e tal, aí fazem uma eleição e escolhem Estevão e Prócoro, Nicanor, outros, para estarem ali cooperando com esse trabalho. E quando é que começa o ministério do presbiterato? Não tem Atos dos Apóstolos. A primeira vez que aparece é lá em Atos 11, o primeiro texto que eu li hoje, que foi da profecia de Ágabo, que Ágabo profetizou que viria uma fome sobre aquela região de Jerusalém, e reuniram os caras, já entram na história, no meio da história assim, de boa, todo mundo está levando como se fosse uma coisa que todo mundo já conhecesse, normal na igreja. Aí juntaram os presbíteros para resolver como é que ia fazer com a oferta lá e a ajuda deles. Não há um momento de início do ministério pastoral, do ministério do presbiterato. Por que isso? Porque nas sinagogas judaicas já existia a figura do presbítero. Desde, veja como esse negócio é antigo, desde lá o Velho Testamento, desde o conselho de Jetro, né? A gente às vezes tem que escutar o sogro, de vez em quando. Aí Jetro vai lá e fala com Moisés. O que é que Jetro diz para Moisés? Moisés, rapaz, tu está trabalhando demais, tu resolve tudo aqui, rapaz, de ração de cachorro até o problema de pecado diante de Deus, tu tem que resolver tudo. Não, escolhe 70 homens que sejam experimentados, anciãos no meio do povo, para você dividir as cargas. Eles resolvem os problemas de menor potencial ofensivo, os problemas menores, e aquilo que eles não resolverem, eles passam para ti. E ele estabelece um primeiro conselho na Bíblia. É um conselho, aquele concílio ali dos 70 de Jetro. E foi então uma tradição na cultura judaica ali foi o primeiro sinédrio, assim, por assim dizer, do povo judeu. E cada sinagoga tinha o seu espelho do sinédrio, uma liderança ali de homens experientes, um conselho de presbíteros. E logo que a igreja se iniciou em Jerusalém,
Eles não pensaram em outra coisa, já era um modelo que se estabelecia no meio do povo. Eles fizeram exatamente a mesma coisa na igreja. Tinham homens mais experimentados, homens anciãos, homens pastores, fiéis, piedosos ali, que tomavam conta ali, que pastoreavam a igreja. Por isso que o nome presbítero entra no meio da narrativa, em Atos 11, e daí para frente não sai mais, e a gente sem ter um início, porque já era um costume, uma tradição da igreja. Os apóstolos vão desaparecendo de cena, porque eles começam a fazer as missões, cumprir o ídolo de Jesus, e indo aonde Jesus mandou. E quem ficou tomando conta da igreja de Jerusalém? Porque lá no final do livro, da narrativa de Lucas em Atos, Paulo volta para Jerusalém e se encontra com a liderança da igreja. Não é mais liderança de apóstolos, é liderança de presbítero. É Tiago, irmão de Jesus, que está liderando lá, o presbítero lá, o que está liderando o conselho ali de Jerusalém, tomando conta ali da igreja daquela região. Ele e outros presbíteros, e por isso que em cada igreja ele passava um tempo, pregava ali, preparava os irmãos, via os mais experimentados, ali se elegia presbíteros. Em cada igreja Paulo fazia isso, e depois de um tempo deixava ali aqueles presbíteros tomando conta da igreja, aqueles pastores tomando conta da igreja, e ia para outro lugar que Deus os estava enviando. Com o passar do tempo, os presbíteros então se dedicavam exclusivamente ao ministério da pregação e ensino, a ponto do próprio apóstolo Paulo recomendar a Timóteo que deveriam ser merecedores de dobrados honorários. Nós vimos isso em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17. Inicia-se então a diferenciação entre o presbítero que governa e o que ensina. E esse é o entendimento que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem, que há presbíteros docentes, que são chamados de ministros, e presbíteros regentes. Na Bíblia, ainda há uma outra referência para presbítero, que é a palavra bispo, que nós já vimos aqui no texto de Tito, no texto de 1 Timóteo, e que significa supervisor. Algumas denominações entendem que essa figura ela é uma espécie de figura de superpresbítero. Então, eles têm uma espécie de maior responsabilidade ou maior supervisão, e incorporaram isso em seu sistema de governo, a exemplo dos metodistas, os luteranos, episcopais e os neopentecostais hoje. Mas, por falta de comprovação bíblica, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, outros ramos de igrejas mais tradicionais, e inclusive os pentecostais, a Igreja Assembleia de Deus, não aceita essa diferenciação, essa figura do bispo, e que hoje você tem em determinadas denominações, vários graus, né, de hierarquia espiritual. Você entra na igreja, aí você trabalha no som, você sonoplasta, aí depois você passa para músico, aí depois você passa para diácono, presbítero, bispo, apóstolo, e o céu é o limite. Dentro da igreja presbiteriana não é assim. Nós vemos somente a figura de presbíteros, diáconos, havendo essa divisão entre presbítero docente, o ministro, e o presbítero regente. Porque entendemos que o presbítero, o pastor, ele é um supervisor. Ele é uma pessoa experiente e é um pastor. O colegiado de presbíteros, que posteriormente, pela dedicação à palavra e o cuidado pastoral, exercem a função de pastor. E aí, Pedro dá uma primeira lição para aqueles presbíteros, que é uma lição de humildade. O pastor, Pedro podia dizer, olha, eu sou apóstolo, eu estava com ele. E por que nós não acreditamos mais que existam apóstolos hoje? Porque o apostolado era reservado àqueles que conviveram com Jesus, que foram chamados pelo próprio Cristo, que foram testemunhas oculares do seu ministério, e foram chamados pelo próprio Cristo. Tanto assim que o apóstolo Paulo, para legitimar o seu chamado, ele diz que ele é como que nascido fora do tempo, porque ele não estava junto com os 12.
Depois, no caminho de Damasco, ele cai do cavalo e Jesus diz: Saulo, Saulo, quem és tu? Quem és tu, Senhor? Quem está falando comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues, Saulo. Levanta, vai, você vai encontrar lá um cidadão, Ananias, ele vai tirar essa venda dos teus olhos aí. O que importa é que você precisa aprender como é bom sofrer pelo meu nome. E ele foi chamado pelo próprio Cristo. Depois há outras conjecturas de que o tempo em que o apóstolo Paulo foi discipulado, e é um hiato que há no seu ministério, depois de sua conversão, que ele teria tido, de fato, revelações, e enfim, mas o apóstolo era aquele que era chamado pelo próprio Cristo. Por isso nós não cremos que hoje nós temos ministério apostólico. Apóstolo fulano de tal, apóstolo da igreja tal. A igreja, nós não cremos desse modo. E esse apóstolo Pedro, que tinha tudo para bater no peito, disse: quem está falando com vocês sou eu. Eu sou um pastor por excelência, porque eu fui chamado por ele. Ele disse assim: eu sou presbítero como vocês, eu sou pastor, eu, Pedro, pastor como vocês, eu presbítero como eles. Esse seria o ministério mais básico na liderança, o ministério pastoral. Todo apóstolo era presbítero, mas nem todo presbítero era apóstolo. Ele é coparticipante, diz o texto, e a gente aqui, quando ele fala de coparticipante, a gente não sabe se ele está falando, de coparticipante com os presbíteros, ou mais especialmente ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Muito provavelmente ele está falando de ser coparticipante dessa glória junto com aqueles que servem ao Senhor, aquilo que será revelada ainda. Ele fala do rebanho de Deus, versículo 2, pastoreai, palavra aqui para esses pastores, é pastoreai o rebanho de Deus. O rebanho que o pastor que vai ser eleito aqui no próximo domingo vai pastorear não é o rebanho do pastor, o rebanho do conselho da igreja, nem o rebanho do catolé, o rebanho é do Senhor, é rebanho de Deus. Todos os pastores têm que ter a consciência, e isso nós devemos buscar na figura do pastor, é que ele é um pastor auxiliar. Ele nunca é chamado para ser um pastor titular, o pastor efetivo. Ele é sempre pastor auxiliar, porque o pastor, por excelência, quem é? É Deus. E Pedro está dizendo, quando o supremo pastor se revelar, todos os outros pastores aqui, pastor Flauber, Érico, Adilson, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, eles são pastores copastores, eles são pastores auxiliares do ministério pastoral do Senhor, porque ele é o bom pastor. E isso nós buscamos no pastor. Aquele pastor que chega, bate no peito com arrogância, não, porque é minha igreja, porque eu faço. Não, a gente tem que abrir os olhos com essa figura, com esse tipo de comportamento, de conduta do pastor, porque o rebanho é do Senhor. Pastorear é cuidar das ovelhas que estão sofrendo, aqui no caso, diante de perseguição, diante de provas que muitas vezes nós passamos. E ele diz que é para pastorear não por obrigação, não por constrangimento. Na verdade era para ter feito a pastoral só com o senhor, né, pastor, desse sermão. Mas não é por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. É assim que ele trata ainda no versículo 2. O pastor que nós procuramos para a igreja, que nós devemos avaliar quando votamos, é aquele que faz o seu trabalho espontaneamente, porque ama fazê-lo. Ele não está simplesmente desempenhando uma função, ele não está no emprego. Você sabe que há uma crise nos Estados Unidos hoje, que você tem uma grande quantidade de teólogos desempregados, porque eles não conseguem mais se encaixar nas igrejas, porque a teologia se distanciou muito da prática das igrejas. Isso é por uma razão histórica que eu não tenho tempo de conversar com vocês, como é que transcorreu no decorrer da história, mas eles estudaram teologia, em tese eles aprenderam sobre Deus e sobre a revelação, mas estão desempregados porque eles procuraram, na verdade, uma linha de conhecimento, um ramo de conhecimento para terem seus empregos garantidos, quem sabe. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é, olha, pastoreiem
Com amor, pastoreiem espontaneamente, não por obrigação. Vocês não estão, batendo ponto num cargo, numa função, não. Vocês estão servindo a Deus, sendo copastores do Senhor, do pastor por excelência, o Supremo Pastor. Então para fazer, nós buscamos um pastor que pastoreie com alegria. Aqui eu só me lembrei do reverendo John Piper, né, que ele fala que quanto mais nos deleitamos no Senhor, na obra de Deus, mais o Senhor é glorificado em nós. Quando você vem fazer seu trabalho, departamento infantil, louvor e tal, vem na marra porque você assumiu o compromisso, e vem chutando lata no meio do caminho e tal, você faz porque Deus, pela sua graça, Ele usa vasos de barro imperfeitos como nós. Mas quando eu faço o trabalho do Senhor, alegre, louvando a Deus com prazer, eu glorifico mais ao Senhor. O nome do Senhor é glorificado na minha vida. Que apesar do sofrimento, dos aperreios que está passando na semana, do problema de saúde, da chuva, você está glorificando o nome do Senhor. É assim que o pastor que nós buscamos deve trabalhar, com prazer, não por obrigação, como Deus quer. Tem uma pergunta que a gente sempre faz. Eu quero dizer que, mais uma vez, não tem nada de original no que eu falo aqui. Eu peguei alguns estudos da Igreja Presbiteriana de Vitória, sermão de pastor Augusto Nicodemos, um blog do pastor Hernandes Dias Lopes, do pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Natal, juntei tudo e colmatei nesse estudo agora pela manhã. Mas o pastor Augusto Nicodemos disse que sempre faz uma pergunta, e eu fiquei satisfeito porque a gente sempre faz aqui no conselho, quando a gente vai examinar o oficial da igreja. E esse ano a gente fez, para o pastor Flauber. Fazia tempo que a gente não tinha feito para ele. É quando a gente foi conversar com ele no começo do ano e tal, sobre as pretensões, etc., a gente fez, que era assim, eu acho que a gente fez, que é assim, você vai ficar chateado se não for eleito? A gente sempre faz para o presbítero, porque o presbítero chega e tal, dá o nome, o diácono dá o nome, e a gente pergunta, está aí quem foi avaliado que sabe. E se você não for eleito? Que é uma pegadinha, né, do conselho, assim, porque se o cara disser, não, se não for eleito, sei não o que é que eu faço da minha vida, de repente ele está apostando as fichas, de repente no caráter dele, na bondade dele, que ele é uma pessoa que talvez representa a igreja. Mas quem faz a obra como Deus quer, está disposto a submeter aquilo que Deus fizer. Se Deus quiser que o pastor seja reeleito, glória a Deus, vamos todo mundo celebrar aqui, ele vai trazer um bolo para a gente vai comer com refrigerante, uma bênção. O próximo ágape vai ser patrocinado pelo pastor. Mas se Deus não quiser, glória a Deus. Deus vai mostrar qual é a vontade dele para essa igreja e para a vida do pastor. Porque nós não fazemos as coisas de acordo com a nossa vontade. Nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, é assim que nós manifestamos a glória dele. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Gente, desde o início da obra do Senhor, quando começou-se a remunerar, a cooperar com o trabalho do Senhor financeiramente, que apareceu aproveitador. Isso não é nenhuma novidade do século XXI, nem do século XX, não. Então tem pessoas que se intrometem no meio da igreja para ter algum tipo de vantagem, para ganhar alguma coisa. E o apóstolo está dizendo aqui, olha, que vocês pastores não sirvam por sorte da ganância, pensando em ter alguma vantagem, mas de boa vontade. Não como dominadores, versículo 3, não como dominadores, palavra aqui de submeter o outro, um modelo de liderança que domina o outro, né? Eu sou péssimo para liderar mesmo, eu sou péssimo. Normalmente o pessoal na chefia lá da delegacia me coloca como supervisor do dia. Então, a gente passou tudo no mesmo concurso, mas precisa de uma pessoa no dia para, de repente, responder por alguma coisa, sem ganhar absolutamente nada demais, eles colocam no 61, o mais besta de todo, para ser o supervisor.
E eu sou o supervisor mais besta mesmo, porque eu não sei muito da ordem. Eu digo, pessoal, tem isso para fazer. Todo mundo sabe o seu trabalho lá, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, se o cara começa a se escorar, eu pego minha mochilinha e tal, entro na viatura e vou fazer. Porque o trabalho tem que ser feito. Mas tem um supervisor lá que todo mundo diz que ele é... A gente tem aquela figura do meu malvado favorito no desenho animado, né? A gente chama ele de meu mandão favorito, porque ele até para abrir, se ele não tiver mandando você fazer nada, ele manda você abrir ou fechar a porta. Ei, pega esse papel aí, bota no lixo, porque ele tem que mandar fazer alguma coisa. Mas no serviço do Senhor, na obra do Senhor, como pastor, como presbítero, nós não recebemos o chamado de ser dominador, de mandar em vocês, não. Nós recebemos um chamado contrário. Nós recebemos um chamado de servir. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Vocês, pastores, não sejam dominadores, mas sim sejam exemplo, tornem modelos do rebanho. O que isso quer dizer? Você quer aprender como é que deve ser o seu casamento? Olhe para ver do pastor, olhe para ver dos presbíteros. Você quer saber como é que deve fazer em relação à administração financeira do seu lar? Olhe para ver do pastor. Olha para a vida dos presbíteros. Eita responsa. Você quer saber como é que deve perdoar o irmão que está com dificuldade? Pergunta ao pastor, conversa com os presbíteros. Que eles são modelo. Eles sabem como é que deve fazer. Não é impondo a autoridade ou usando da autoridade para se aproveitar das pessoas, mas servindo de modelo. E Pedro aqui está, na verdade, repetindo as orientações que ele recebeu do próprio Jesus. Lembra? Jesus chama Pedro, diz assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro está lá, o senhor sabe que eu te amo. Pastoreia minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro perguntou a segunda vez. Aí, senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, pastoreia minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas. Naquela hora o galo cantou na cabeça de Pedro, no coração dele. Pedro ficou constrangido. Senhor, o senhor sabe todas as coisas. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. E Pedro está repassando o exemplo para os outros. Olha, eu aprendi com o mestre. Agora vocês aprendam também com o modelo que vocês têm em nós. Seja um exemplo. O que é que diz a Constituição da Igreja Presbiteriana? Rapidamente aqui, porque ninguém gosta de ficar lendo dispositivo da lei, nem mesmo da Constituição da Igreja Presbiteriana, mas diz aí o artigo 30. O ministro do Evangelho é oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, a administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. Então, o que é privativo do pastor da igreja? Administrar os sacramentos. Por mais que eu tenha vontade aqui, vontade muita, de chegar e administrar os sacramentos aqui, fazer a celebração da ceia, eu não posso fazer. É privativo do ministro, do pastor. Invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. No máximo aqui a bênção de Araão. O Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. No máximo. Mas, bênção apostólica, só pastor Flávio, pastor Eric, só os pastores mesmo. Celebrar casamento religioso com efeito civil. Eu já dei palavra em casamento, mas eu não posso celebrar o casamento. Isso é reservado dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil exclusivamente para os pastores. Orientar e supervisionar na liturgia da igreja. Então, a liturgia do culto, escola dominical, culto à noite, é responsabilidade do pastor. Artigo 32, o ministro cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja deve conhecer a Bíblia, sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Nenhuma novidade aqui. Aquilo que ele está transcrevendo basicamente o que está lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Fala, diácono. O que é que tem o batismo? É porque está dentro dos sacramentos. Eu falei somente da ceia, mas a ceia e batismo são os dois sacramentos que nós entendemos como sacramento na Igreja Presbiteriana. Para finalizar aqui o que diz a Constituição da Igreja, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja, artigo 36. Orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina, exercer suas funções com zelo,
orientar e superintender as atividades da igreja, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos e exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo de governo. Não eleja. Segundo, que aqui é os costumes feios que a gente tem em igreja, de eleger por causa da simpatia. Ah, porque ele é tão simpático, o pastor. Está lá em 1 Timóteo, está lá em Tito, está em 1 Pedro, não está, não tem dizendo lá, vocês que são simpáticos, não eleja pastor por causa de simpatia, nem por interesse, não, é porque ele vai me representar. Meu amigo, a gente faz, eu estou falando aqui para a eleição pastoral, mas muitos desses conceitos se aplicam à eleição dos nossos líderes lá fora, tá bom? Não eleja por interesse, por faixa etária, não porque ele vai defender os jovens, é porque ele é novo, ou porque ele é velho, tem barba branca ou barba preta, por isso não. Influência, vou votar porque me pediram. Aí o pessoal fazendo campanha me pediu, que campanha não, a igreja presbiteriana não faz campanha para presbítero, para diácono, para pastor, para nada disso. Porque ele é da família, é da nossa família, a gente precisa ter um representante lá no conselho e tal. Não, meu irmão, não eleja por causa disso. Não eleja por desinteresse. Não, para mim tanto faz, eu vou votar nele. Não, em nome de Jesus. Esse é o outro lado da história. Não, você tem que se interessar. É a igreja do Senhor. É corpo vivo, é corpo do Deus vivo. E você faz parte você tem parte nessa obra. Então você tem responsabilidade também. Para vir, não é para votar, tanto faz, não. Por politicagem, vou votar nele, porque ele fez campanha e me pediu. E para finalizar, meus irmãos, as aplicações. Primeiro, o pastor, o presbítero, o líder, tem que andar com Deus antes de fazer a obra de Deus. Tem que andar com Deus. A gente teve uma discussão no grupo discipulado do livro sobre Caim e Abel. E o texto de Gênesis é muito claro quando diz que eles chegam a um certo momento da vida deles que eles apresentaram a oferta ao Senhor. Caim trouxe ele era agricultor, trouxe da parte que ele cuidava lá, e Abel trouxe das ovelhas lá que ele cuidava de animais. E diz a palavra do Senhor que o Senhor não se agradou de Caim e de sua oferta, ao passo que de Abel e de sua oferta ele se agradou. Deus não se agrada apenas do culto. Você pode fazer tudo certinho aqui. Ter um culto maravilhoso, um louvor excepcional, profissional, você ter a iluminação, o pastor pregar belíssimamente, mas Deus se agrada não é só da forma, não. Deus se agrada é da pessoa e do que ela traz, da oferta que ela traz. Então, uma aplicação importante para a nossa liderança, presbíteros, pastores, diáconos, nós devemos andar com Deus antes de fazer a obra de Deus. Quer fazer a obra de Deus? Se aplica à leitura da palavra do Senhor, a viver aos pés do Senhor, ter vida piedosa. Isso é tão importante quanto fazer a obra. Consciência do seu chamado divino. O líder, o pastor, ele tem que ter essa consciência de que foi o Senhor que o chamou para a obra. Foi o Senhor que o chamou para pastorear o seu rebanho. Essa é uma obra excelente. Cuidar de si mesmo e do rebanho. 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo vai falar isso para Timóteo. Era um presbítero jovem, um pastor jovem. Então, tinha os problemas de saúde dele e tal, intestinal, etc. Aí Timóteo só toma um pouco de vinho também, não toma só água para cuidar da tua saúde. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Às vezes a gente quer que o pastor esteja, 24 horas, 3 horas da manhã, briguei com a mulher, voou panela em casa, liguei para o pastor. 3 horas, pastor, é hipotético o exemplo, tá, gente? Sem sair dizendo aí que o presbítero estava ligando para o pastor. Aí ligou, pastor, 3 horas, deixa o homem descansar, você vai resolver o quê de 3 horas da manhã? Deixa o homem descansar até às 6, pelo menos 7, que o sono é importante para os processos, o metabolismo do corpo, e depois ele se levanta e vai lá ajudar, mas não dá, meus irmãos, ele tem que cuidar, o pastor tem que cuidar de si mesmo e do rebanho. Está isso no texto de 1 Timóteo, no texto de Atos 20 também, Paulo se despedindo dos irmãos lá dos presbíteros de Éfeso, disse, olha, cuidem-se de vocês e do rebanho.
proteger as ovelhas dos falsos ensinos e falsos mestres. É isso que Paulo vai falar lá ao se despedir desses irmãos, lá os presbíteros e pastores lá de Éfeso, quando ele se junta lá em Mileto, e ele diz assim, vão entrar lobos vorazes, que não terão pena do rebanho, e devorarão as ovelhas. E vai ter gente de fora também. A igreja sofre as investidas de fora e de dentro dela, muitas vezes, por lobos que estão vestidos aqui com pele de cordeiro. E a missão dos pastores, presbíteros, é proteger as ovelhas do falso ensino, dos falsos mestres. E o líder precisa ter motivações corretas no pastoreio do rebanho, fazer a coisa certa com a motivação certa. É assim que o líder, o pastor, deve proceder. Meus irmãos, era isso que nós tínhamos reservado para esta manhã. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar mais uma vez pelo processo de eleição, para que o Senhor nos dê sabedoria para escolhermos por esses critérios bíblicos, e desse modo a igreja do Senhor, que a igreja continua triunfante, independente de nós, mas que desse modo nós possamos participar dessa vontade de Deus sendo estabelecida através da escolha dos líderes que cuidam do rebanho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender mais sobre Ti, sobre o conhecimento do santo, sobre a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Às vezes temos levado esse processo de eleição com desinteresse, como se nem tivesse a ver conosco, Senhor. Como se fosse só um problema do pastor Flauber, dos pastores ou do presbítero da igreja. Tem compaixão de nós. Coloca em nosso coração o desejo sincero de Te servir com amor, ó Deus, e sustentar esses homens em oração. Nos move, Senhor, no próximo domingo aqui, também em oração, com zelo pela Tua obra, para escolhermos segundo esses critérios, Senhor, homens que possam cuidar da Tua igreja, zelar pela sã doutrina, administrar os sacramentos, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou que deveríamos observar para a glória do Teu santo nome. Perdoa, pois, o nosso pecado, Senhor, ministra através dessa Tua santa palavra aos nossos corações durante essa semana e usa-nos, Senhor, para esse projeto abençoado de igreja, através da eleição de líderes pastores para esse rebanho, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.